Estamos aqui ao vivo, agora sim estamos aqui ao vivo para essa nossa super live. E a nossa live que é a nossa transformação não pode esperar mais. Ou melhor, não pode esperar para sempre. Então, você que está chegando agora, que não sabe o que está rolando, nós estamos numa super live aqui ao vivo para você. E é muito importante que você já deixe o seu like, coloque o seu comentário aí, porque eu quero saber se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, porque isso é muito importante aqui para mim. Saber se está tudo ok. E enquanto você já está compartilhando essa live com todas as pessoas que você ama, já vamos ver se está tudo ok aqui. E aí eu já vou explicar como que funciona, Márcio, esse negócio de transformação. Minha transformação não pode esperar para sempre? Não pode. Então eu quero te explicar o passo a passo para que realmente você possa transformar a sua vida e ainda disputar uma das vagas mais concorridas para a nossa próxima turma do Poder da Consciência. Então já coloca aí o seu like, já ativa o sininho, notificação, dispara isso para todo mundo, compartilha. Enquanto eu vou vendo se está tudo ok aqui, tá tudo certo aí? Som tá ok? Então ó, já me escreve aí que está me vendo bem, se está me ouvindo bem, tá? Para eu saber aqui. E aí o pessoal tá entrando, legal, isso mesmo, o pessoal tá entrando agora e ao longo dessa nossa live muitas pessoas vão entrar. E você está aqui comigo tomando essa decisão de realmente transformar a sua vida. Então você que está chegando aí, eu quero fazer um combinado com você. Para que a gente não perca tempo aqui na live neste momento, para que eu consiga explicar, a sua pergunta ela é muito importante, mas eu não vou explicar a sua dúvida amanhã, porque eu preparei uma surpresa para você. Então fica aqui conectado, coloca, se tiver dúvida sobre qualquer coisa, já coloca aí o seu comentário, porque eu vou te explicar no passo a passo. A única coisa que eu não vou ler agora para explicar o que é o poder da consciência, né? Se você tem acompanhado aqui a nossa página, as nossas publicações, os nossos vídeos, tem muito vídeo de pessoas aí, alunos nossos, que tentam explicar, mas as palavras são pobres. Por quê? É muito difícil explicar tudo aquilo que você sente dentro do poder da consciência. E se você está aqui comigo, se você tomou a decisão, você está no lugar certo se você tem padrões repetitivos e que nunca conseguiu superar ou solucionar. Será que você é esse tipo de pessoa que tem algum padrão que se repete na sua história, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, alguma dificuldade? Então você está no lugar certo, que é o poder da consciência para você. Talvez você tenha aí ao longo da sua vida uma vida recheada de problemas, de conflitos emocionais, de dores, e todos esses problemas, todas essas dores têm uma causa sistêmica. Quando a gente começa a entender o que é esse nosso sistema da vida, qual que é o poder realmente que a nossa consciência tem, a gente consegue transformar a nossa história. Então você está no lugar certo se você já percebeu que tem alguma dificuldade que você precisa resolver, solucionar. Você também está no lugar certo se você acha aí, né, se você sente que tudo está errado na sua vida. Você já teve aquela sensação de talvez falar assim, nossa, estou no lugar errado, estou no trabalho errado, estou no casamento errado, nada dá certo na minha vida? Poder da consciência para você, porque a hora que você percebe e começa a transformar a sua vida, tomar consciência, tudo começa a resolver. Parece mágica, mas não é. Eu vou explicar no passo a passo o que você vai ter no poder da consciência. Talvez, eu recebo muitas pessoas aqui no poder da consciência que elas têm grande dificuldade nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos familiares, elas têm dificuldade nos relacionamentos de casais, com sexualidade. E sim, o poder da consciência também é para você que sente que está com alguma dificuldade em todos os aspectos dos seus relacionamentos, independente de qualquer que seja ele. A gente tem, ao longo da nossa vida, esse nosso sistema, que a gente chama de sistema, que é cada coisa no seu lugar. Você tem o seu sistema no trabalho, você tem o seu sistema na sua família, você com seu filho é um sistema, você com seu marido ou sua esposa é outro sistema. E quando a gente começa a trocar essas funções de lugar, começa a dar pau na nossa vida, começa a dar problema, porque aí pai fica no lugar de filho, marido que é casado com a esposa, mas que faz a função de mãe para aquela pessoa e espera que a esposa haja igual a mãe, e aí vira um grande emaranhado sistêmico. Poder da consciência é realmente uma transformação, porque é tomar consciência de tudo isso, né? De todos esses conflitos familiares que você tem aí
que você vive ou que a sua família vive e que você quer resolver. Talvez você chegou a um momento da sua vida, e é por isso que talvez você esteja aqui, que você fala assim, ó, do jeito que tá, não dá mais para continuar. Porque toda vez que você trava a sua vida, dentro do poder da consciência, eu explico que a gente cria um colapso de onda. A gente fica com uma energia condensada naquele lugar e é difícil sair desse lugar. E a gente fica girando no mesmo lugar. Talvez você já tenha acordado numa segunda-feira e teve essa dificuldade e ficou de novo, eu tenho que trabalhar naquele mesmo emprego, de novo meu relacionamento não deu certo, e aí eu fico paralisado naquele lugar, girando naquele mesmo lugar. Esse colapso de onda que eu explico dentro do poder da consciência, eu entendo ele como trauma. Então, se você está paralisado na sua vida, se você não consegue sair desse lugar, isso é trauma. Trauma de agora? Não, trauma que isso foi vivido, foi experienciado talvez há muito tempo atrás. Como assim, Márcio? Porque se você acompanha os nossos vídeos aqui, eu já expliquei que a gente carrega os traumas de até 7 gerações passadas. Talvez você esteja trazendo algo lá de trás, dos seus antepassados, de tudo aquilo que você aprendeu, que seus pais, avós, bisavós aprenderam e você repete hoje e não sabe por que você está repetindo. Talvez os casamentos foram fracassados lá atrás, fracassados no sentido de não deu certo, separou, viveu grandes dificuldades e talvez seu casamento não dê certo hoje. Talvez seu filho tenha dificuldade escolar hoje, dificuldade de aprendizado, e eu recebo alunos que falam, o problema é meu filho. Não é o seu filho. O problema está nesse sistema, nessa nossa vida. O que tem acontecido ou o que acontece na sua história que você não está conseguindo enxergar, que você não tem consciência. Então o poder da consciência é realmente um óculos que vai mudar, limpar as lentes, trocar as lentes aí da sua vida para que você consiga perceber. Por que é tão importante a gente limpar essas lentes, trocar esse óculos? Porque se você estiver enxergando com o mesmo óculos, eu posso falar que, olha, isso que você está vivendo é um trauma, ó, toda essa dificuldade, isso está te fazendo mal, ó, com isso você vai desenvolver uma doença, vai desenvolver um câncer, e você vai falar, não, imagina, tá tudo bem, tá tudo certo. E talvez não esteja. Então, quando a gente começa a perceber que muitas vezes a gente carrega relacionamentos abusivos, que a gente tem dificuldade, que muitas vezes eu escolho ficar doente porque é mais fácil ficar doente do que transformar, do que sair desse lugar quentinho, aconchegante e gostoso, aí a gente muda. Só que talvez você não precise mais chegar no fundo do poço, é só tomar uma decisão. E se você é aquela pessoa que vive doente ou que talvez conheça alguém que sempre está doente e que não acha causa disso, é o que eu falei. Essa causa está lá nesse sistema, quando a gente olha para a nossa história, quando a gente percebe tudo isso que foi vivido. Aí as pessoas falam assim, Márcio, mas eu vou fazer o poder da consciência, eu não consigo, eu só entro e saio de dívida. Então, se você também tem problemas financeiros, problemas com dinheiro, problemas de não conseguir ganhar dinheiro ou talvez de gastar demais esse dinheiro, o poder da consciência ele também é para você, porque a gente também mantém um relacionamento com o dinheiro. Qual foi o relacionamento que você aprendeu a ter com o dinheiro? Que tipo de relacionamento que você tem com o seu dinheiro? Que tipo de relacionamento você tem com o seu marido ou com a sua esposa? Que tipo de relacionamento você tem com seus filhos? Que tipo de relação você tem com os seus pais? Com a sua mãe? Com o seu pai? O que você tem aprendido da vida e como que você está praticando? Eu espero que nesse momento talvez você tenha percebido que dá sim, é completamente possível a gente tirar a vida desse piloto automático. Vou levando, né? Às vezes eu pergunto para a paciente, falo, como que tá? Eu tô levando. Tá levando para onde? Muitas vezes a gente nem sabe, a gente só está vivendo no automático. Então é preciso sim colocar vida, é preciso colocar na nossa vida, é preciso colocar esse tempero, essa consciência da nossa história. Quando a gente olha e observa e reconhece, dá para mudar a lente, dá para fazer diferente. Márcio, mas é difícil mudar, né? A gente quer transformar a vida, né? Fiz uma enquete outro dia no Instagram perguntando o que as pessoas mais buscam, né? E aí eu recebi uma chuva de comentários de pessoas disparado que as pessoas buscam a transformação. Só que para ter essa transformação, a gente precisa realmente escolher mudar, escolher fazer e seguir um caminho diferente. Porque se você não mudar essa rota, você sempre vai chegar no mesmo lugar, aquele que talvez você conhece. Márcio, mas é difícil. Eu digo sempre o seguinte,
Pode não ser fácil, mas é simples quando a gente entende. E é isso que minha proposta que eu tô aqui, tá? De te ensinar por que que a gente tem tantas dificuldades, por que que a nossa vida trava em várias áreas, porque não precisa mais ser dessa forma. Então, ó, você que está entrando aqui agora, já aproveita, deixa seu comentário, tá com dúvida, o que está acontecendo na sua vida que eu quero saber, porque eu quero responder essa dúvida para você. Eu preparei algumas surpresas, então fica comigo até o final. Já manda seu like aí, seu comentário, já se inscreve aqui porque eu tenho uma notícia bombástica para você que vai disputar essa vaga, que já falou assim, o PDC é para mim, que já tomou consciência disso. Esse é o primeiro passo. Porque talvez você realmente esteja aqui, né, buscando esse alívio, essa paz, essa leveza, seja emocional, de saúde, psíquica, mental, física. Talvez seu corpo esteja cansado demais de viver com muitas dificuldades, de viver sempre do mesmo jeito e muitas vezes, pela experiência que eu tenho com todos os meus alunos do PDC, muitas vezes a gente vive uma vida infeliz fingindo que é feliz. A gente finge que está tudo bem. Talvez esteja na hora de parar de fingir e viver verdadeiramente feliz, porque é possível. Se você não me conhece, eu preciso me apresentar, né? Muita gente me conhece, mas se você ainda não me conhece, eu sou Márcio Ferreira. Eu tenho pós-graduação em saúde mental, eu sou graduado em psicologia e pedagogia. E ao longo de todos os meus desenvolvimentos, cursos, formações, tem uma história muito interessante que eu quero contar para você, porque é o seguinte, eu sei que hoje eu inspiro e ajudo muitas pessoas mesmo, milhares de pessoas que me procuram, sejam nos processos de consciência, constelação familiar, seja dentro do PDC, do Poder da Consciência, ou até mesmo nos atendimentos clínicos. Quando eu estava lá atrás fazendo o curso de formação, né, a minha graduação em pedagogia, minha primeira graduação, eu percebi fazendo estágio que essas famílias tinham dificuldades nos relacionamentos, dificuldade em ajudar o filho, em olhar para esse filho. E muitas vezes esse filho, aluno que estava lá participando, né, na escola no qual eu estagiava, muitas vezes esse filho apresentava dificuldade de aprendizagem, não conseguia aprender, tinha dificuldade de comportamento escolar. E eu lembro que na época eu cheguei para o meu professor, meu orientador da faculdade, e falei justamente sobre isso. Falei, escuta, como que eu faço para ajudar esse aluno? Ele está com uma dificuldade de aprendizagem muito grande, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue aprender o conteúdo, tem todas as normas didáticas, está tudo certo, tentamos de várias formas, só que eu sei que ele está passando por grandes problemas na família, pai separando de mãe, agressão entre marido e mulher, e ele estava vivendo tudo isso. E aí, no caso, esse meu orientador, ele falou o seguinte para mim, Márcio, essa parte que você quer resolver, eu entendo o que você está me dizendo, né? Você está me falando que esse aluno está com uma dificuldade de aprendizagem porque ele está com alguns problemas em casa. Eu falei, exatamente, como que faz para a escola chegar, né? Como que faz para a gente, como professor, chegar e realmente poder ajudar para que ele aprenda, porque se ele melhorar a família, ele vai aprender. Ele falou assim para mim, Márcio, isso que você está me dizendo não é um problema do professor. Isso que você está me dizendo é um problema da família. Então, se você quer resolver esse aspecto, você tem que fazer psicologia, porque aí você consegue ajudar a família. E foi o que eu fiz. Aí foi onde eu fui para a graduação em psicologia, para que eu pudesse ajudar mais pessoas a entender esses problemas de relacionamento. E aí eu me dei conta de algo muito interessante, que muitas pessoas têm os problemas, só que elas têm uma grande dificuldade em assumir, aceitar e identificar quais são os problemas. Assim como os meus pacientes chegam e muitas vezes eles nem sabem qual é a dor, ele vem por causa de um problema que na verdade nunca é o problema. Então é muito interessante falar sobre isso porque eu já tive pacientes que traziam um problema assim, Márcio, eu tenho uma dificuldade em arrumar o meu guarda-roupa, como problemas mais graves, suicídio, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Dentro da verdade sistêmica daquele paciente, aquela dor era uma dor verdadeira, mas na verdade o problema não é arrumar o guarda-roupa, porque arrumar o guarda-roupa eu sei que é algo simples, mas tem uma dor por trás disso. E aí a gente vai entendendo que essa dor é muitas vezes lá de trás. Essa dor é por causa da dificuldade que tinha, daquilo que eu via, das crenças que a mãe falava, como que tinha que ser, a arrumação, o que servia. Você não serve para nada, você não sabe arrumar nem seu guarda-roupa. E aí a gente começa a observar a relação que ela tem com a mãe e a dificuldade que muitas vezes pode paralisar. Então,
os meus pacientes, alunos do Poder da Consciência, eles chegam, todos eles, com uma dor, que na verdade é muito difícil de ser assumida. Só que quando a gente percebe e troca essa lente, tudo fica mais fácil. E aí, eu sei que hoje eu estou falando com pessoas que estão aqui online, que estão entrando, que estão comentando, que é o seguinte: eu preciso te informar que vocês são ovelhas negras. Esse pedaço da ovelha negra é o seguinte: na nossa vida, a gente muitas vezes sente e percebe que a vida tem alguns pontos que a gente não concorda muito. Talvez eu não saiba nem nomear. Eu sinto que tem alguma coisa errada nesse meu sistema, eu sinto que eu preciso transgredir algumas regras, eu sinto que eu preciso ir lá e lutar por alguma causa, eu sinto que eu sou um caçador nato aí de uma libertação desse caminho, dessa minha árvore genealógica, de tudo isso que eu vim. Eu sinto que muitas vezes eu tenho que mudar e romper com alguns padrões que a minha família tem, e aí eu pego e faço tudo diferente. Aí a família vem e fala: fulano é a ovelha negra da família, pensa diferente, não segue o padrão da família, faz tudo diferente. E eu sei que você que está aqui tem uma grande força aí para ser a ovelha negra. Se você não for, é porque talvez muitas vezes você precisou aprender a ser submisso, a aceitar do jeito que é, a engolir as coisas sem poder expressar. Mas eu sei que aí dentro de você deve ter uma vontade infinita de ter uma explosão e falar: porque eu não aguento mais desse jeito, eu preciso perceber o que está acontecendo. E aí eu sei que você muitas vezes é criticado, eu sei que muitas vezes você levou pedrada, e eu quero neste momento dar os parabéns a você, querida ovelha negra que está aqui comigo online assistindo, porque é você que pode salvar a sua família. E quem foi que disse que não foi você, essa pessoa escolhida para realmente enxergar tudo o que acontece? Porque os que não são ovelhas negras, os que não são, que não contrariam alguns caminhos, vão sempre estar presos em uma gaiola, daquele jeito, daquilo que aprendeu, e muitas vezes não vai ter força para fazer diferente. Você está aqui comigo, então é você que tem a força de olhar para tudo isso e fazer a diferença na sua vida. Então, eu sei que muitas vezes você recebe o chamado para libertar toda essa galera, essa árvore genealógica da sua vida, e vocês que recebem esse chamado de verdade, que aceita esse compromisso de transformar, de olhar para a ssua história e fazer diferente, é você que consegue fazer com que brote coisas novas, pensamentos novos. Assim como meus alunos falam nos diversos depoimentos aí que a gente teve, que o pessoal fala, né? Se eu soubesse do PDC, se eu tivesse essa consciência antes, eu não teria vivido um monte de coisa, eu não teria dado tanta cabeçada. Eu queria ter esse manual da vida, que é o PDC, muito tempo antes, e que seria uma condição obrigatória de todo mundo ter o PDC. Porque é você que repara aí esse caminho, é você que fala, gente, filhos, descendentes, vocês não precisam fazer dessa forma. Dá para pensar diferente, ao invés de seguir uma crença, um caminho único, exclusivo, fechado. Dá para pensar diferente. E eu quero te ensinar. Eu quero ensinar para você esse método que é o Poder da Consciência, que é esse método que eu desenvolvi, porque lá atrás, quando meu professor, meu orientador falou que eu tinha que fazer psicologia, e eu fui fazer psicologia, e dentro do consultório eu percebi que eu consigo atender uma pessoa por vez, né, ou uma família por vez, foi quando eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas, porque esse é o meu chamado, essa é a minha missão de vida, ajudar pessoas. Então eu falei, tudo, eu continuo com os atendimentos clínicos, mas a minha probabilidade de agenda, mesmo que eu utilize todos os meus horários, eu nunca vou atingir na proporção, seja aqui online ou até mesmo seja presencial com vários alunos. Então eu desenvolvi esse processo, que é um grande processo pensado exclusivamente para você transformar a sua vida em qualquer área da sua vida. É transformação, ou seja, PDC é transformador, que é transformar a dor
em amor, porque é só o amor que pode curar qualquer ferida. Ah, Márcio, mas isso parece conto de fada, mas desde os contos de fada a gente aprende que é o amor, o beijo do amor verdadeiro é que realmente a gente cura as feridas. E de verdade eu consegui descobrir uma forma de sistematizar isso dentro de um método, que é um processo de desenvolvimento humano, para você transformar a sua história, ter a maior transformação do seu universo interior. Então, se você deseja isso, se você chegou nesse ponto, acompanhou a gente aqui nessa semana inteira e falou, eu preciso disso para minha vida, já aproveita e dá um comentário aqui, coloca o seu comentário, fala, eu preciso transformar. E além de precisar, eu tenho uma aluna minha que diz o seguinte, Márcio, eu não preciso do PDC, eu mereço ser PDC. E isso é tão bonito quando a gente enxerga isso nos nossos alunos, que eles realmente reconhecem, né, que eles vão gerar resultado para ir além, eles vão alavancar a sua vida, porque eles merecem, eles percebem que do jeito que tá, não dá mais para continuar. Então, você já deve ter visto aqui ao longo de toda essa nossa semana, tem aqui no nosso canal vídeos de pessoas falando sobre o que é o PDC. Mas nesse momento eu quero trazer a história de uma pessoa que é realmente muito especial, que é uma das nossas alunas que está neste momento vivenciando esse processo. Ela ainda nem terminou o processo, mas ela diz coisas fantásticas que eu tenho certeza que vai ajudar a começar a tirar algumas dúvidas de vocês. Porque muita gente fala assim, Márcio, mas mudança é difícil, escolher um caminho é difícil, pagar o PDC é difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, Márcio, PDC é de final de semana, como que... Ela vai contar um pouquinho sobre tudo isso. Então eu quero que você fique ligado, eu vou pedir para a produção colocar, tá tudo certo aí, produção? O vídeo tá no ponto? Vou pedir para a produção colocar aqui esse vídeo ao vivo para você, que é um grande depoimento de uma história de amor que eu tenho um enorme carinho de falar. Que bom que nós temos esses nossos alunos incríveis com histórias fantásticas de transformação. E aí eu quero te explicar, com todos os resultados, com tudo isso que você vai ver nesse vídeo, eu quero te explicar o que realmente acontece no PDC. Claro que dentro de uma forma lógica, né, dentro de uma forma para você entender, porque não dá para explicar o que se vive dentro do PDC, porque é realmente surreal. Todas as emoções, as transformações, o que acontece, a emoção aflorada. Então tem gente que chega e fala, nossa, eu não senti, agora a minha maior lição foi que eu aprendi a sentir a vida. E quando ele diz isso, eu falo assim, esse é o sentido da vida, porque sentido vem de sentir. Então eu quero trazer esse vídeo, eu vou pedir para a produção colocar agora, eu quero trazer esse vídeo, eu quero que você fique conectado nessa história, porque eu quero te explicar como que você pode viver essa transformação, assim como a Andresa viveu e vive ainda hoje essa transformação de vida e que ela está escolhendo a cada dia transformar, mudar, ressignificar, criar e construir a sua nova história. Roda aí, produção, coloca para mim. Eu sou a Adri Santos, eu sou consultora de imagem, sou consultora de estilo, sou treinadora de pessoas, tenho contribuído muito com mulheres para desenvolver essa área da autoconfiança, da autoestima. Então eu colaboro e contribuo nesse sentido. Sou mãe de 2 filhos, tenho o Henrico de 12 anos e tenho a Maria Luísa de 3 anos. Eu sempre paro para pensar porque é tão longe um do outro. Eu tenho o Henrico de 12 anos e tenho a Maria Luísa de 3 anos. Sou casada com o Rodrigo. Tenho um relacionamento bem extenso de 24 anos de convivência. Sou apaixonada por pessoas, amo gente, amo relacionamento com pessoas. Eu acho que seria algo bem suficiente em termos de apresentação, assim, do que eu sou. Acho que sou bem isso mesmo. Acho que eu falei tudo. Eu cheguei na ciência do triunfo. Eu não tinha ouvido falar, não conhecia, nunca tinha visto nada a respeito. Mas eu venho há uns 3 anos, mais ou menos, uns 3, 4 anos, eu dei uma mergulhada no autoconhecimento, eu entendi, percebi essa necessidade, que na verdade eu sempre tive,
mas eu não tinha compreendido ainda que era isso, né? Então eu comecei a buscar pelo autoconhecimento, comecei a me interessar muito por essa área, né? Da consciência, de compreender o que eu vim fazer aqui. Era como se eu sempre tivesse essa pergunta, né? Quando eu me deparei com uma pergunta há uns anos atrás que falava sobre propósito, sobre missão, era uma coisa para mim muito difícil de responder. Eu queria responder, mas eu queria que essa resposta tivesse fundamento. Eu queria que não fundamento, eu queria que tivesse sentido. Eu queria falar uma coisa que verdadeiramente eu sentisse aquilo ali. E comecei todo esse processo, né? E o curioso é que eu fiquei muitos anos da minha vida sem fazer nada, né? Eu entrei num estado linear de zona de conforto, onde eu, de 1999 até 2016, eu não fiz nada. Fiz muitas coisas, mas eu não... Sabe quando você olha e vê uma linha reta, linear, em sentido de conhecimento? E quando eu ativei esse start do conhecer, né, do me conhecer, eu comecei como se tivesse dado um turbilhão na minha vida, como se tivesse estourado uma barragem e veio tudo de uma vez. E eu entrei nesse processo muito grande de me conhecer, de me encontrar, de saber o que, para que, como. E eu conheço o Amparo, né? A gente se conhece há alguns anos, é uma pessoa que foi uma das responsáveis por essa porteira abrir lá atrás, essa quebra de barragem, né? Por muitas coisas que ela apresentava dentro do Vise e eu tinha a loja do lado. Então eu sempre participava. E eu comecei a ver que o mundo tinha muitos assuntos novos e que eu não conhecia nenhum desses assuntos, porque eu estava parada lá naquele tempo de 1999, aquela pessoa, aquela mulher, aquela Andresa. E aí eu peguei e falei, cara, tem muita coisa nova e eu tô parada. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá faltando download aí de um monte de anos. E comecei. Quando foi em setembro que entrou a história do PDC, a Amparo me convidou para um grupo, ela me inseriu naquele grupo. Eu achei muito curioso, só que eu nunca tinha procurado por saber o que era constelação. Nunca. Já tinha ouvido falar várias coisas. Sou de uma família de criação evangélica, onde não brinca com algumas coisas, não mexe com isso, cuidado com aquilo outro. Então, todos esses assuntos novos, que é voltado para essa área mais espiritualizada, que é quântica, para mim isso tudo vinha atrelado ao misticismo. E quando eu me deparei com isso, que eu vi que não tinha nada a ver com isso, eu comecei, né? Eu senti que aquilo tudo fazia sentido para mim. Mas a constelação era uma área que eu não tinha ainda tido curiosidade de saber. E também quando eu vi o PDC, eu não conectei isso àquilo, porque realmente não vinha atrelado àquilo, né? Mas o fato de falar de consciência fazia muito sentido para mim. Eu assisti metade da live do Márcio, eu não assisti nem a live toda. Só que enquanto eu assistia a live, me deu um negócio muito forte, como se fosse uma pressão aqui. E eu já venho entendendo algumas coisas do meu corpo, entendendo algumas coisas do sentir do meu corpo. E eu sei distinguir hoje em dia, muitas vezes, o que é o sentir bom e o que é sentir ruim. E aquilo era bom. Eu falei, cara, tem uma coisa boa, eu preciso disso. Aí precisava... Peraí. Ai, essa parte faz eu chorar, eu odeio. Eu não gosto, mas tá bom, ok. E aí saiu que 9 horas da manhã abriria a vaga. Ai, eu gosto de chorar. Pera. Não, na verdade, eu acho que eu gosto, porque eu choro tanto. Que se eu não gostasse, eu acho que eu não chorava. E aí abriria 9 da manhã. E eu acordei, pus o relógio pra despertar. Fiz meu treino da academia, que eu faço sempre. E eu acabo às 9 horas, meu treino, das 8 às 9. Aí eu peguei e falei pra menina que era meu personal, falei, hoje eu vou treinar só até 8h30, porque 15 para as 9 eu tenho um compromisso. E eu sentei com o celular na mão e fiquei esperando, às 9 horas. Quando ele tocou o despertador, 9 horas,
que veio, não, 15 para as 9, tocou o despertador e eu fiquei parada até das 9 horas que viria o link da inscrição. Olha que louco, eu não sabia o que eu ia fazer, por que eu ia estar. Não existe explicação verdadeira, assim, explicação lógica, digamos, né? E aí eu peguei e fiquei ali esperando, e quando veio o link eu cliquei, eu sei lá, se tiver uma lista eu devo ter sido ali entre as 5 de repente, não sei, porque foi muito naquela hora. E eu fiz e entreguei aquilo, porque eu senti que ia ser uma coisa que ia como se fosse responder ou conectar alguma coisa que estava faltando para eu montar um quebra-cabeça que eu já estava com ele há algum tempo bagunçado, né? Tinha um pouco de peça aqui, um pouco de peça desse lado, aí eu olhava tudo, eu desmontava tudo de novo, montava tudo de novo e era muito bagunçado. E eu falei, não, eu acho que dessa vez, porque quando a gente começa a buscar tudo, eu acho que a falta de estabilidade, ela te leva a buscar muitas coisas e você fica buscando tudo muito solto, né? E uma coisa que muitas vezes a gente faz, que é ficar tentando pegar, o que eu brinco muito com as minhas clientes hoje, que eu falo isso, uso muito essa frase. A gente fica tentando achar respostas em frases de para-choque de caminhão. Então eu leio uma coisa aqui, isso serviu pra mim. Eu vi isso daqui, isso serviu pra mim. E isso fez com que ficasse tudo muito emaranhado. Eu falei, eu acho que isso daqui vai me ajudar a desemaranhar o que tá acontecendo. Era como se eu sentisse isso. E de verdade foi. De verdade foi o que aconteceu. Uma resposta bem longa, mas foi assim que eu cheguei aqui. Baseado em um grupo de WhatsApp, com uma live que eu assisti por 15 minutos, com uma sensação muito forte de que aqui teria algo que seria uma resposta para mim, e foi, e eu tô aqui. Talvez ainda demore bastante para eu encontrar, e eu gosto, porque eu acho que o dia que a gente acha a resposta para tudo acabou, né? É o dia que essa linha fica reta de novo, vai ser o dia que eu não vou procurar por mais nenhuma resposta. Mas até aqui, as respostas que eu vinha procurando, eu encontrei muitas respostas. Respostas simples, muito simples, mas que a gente às vezes coloca tudo tão bagunçado, tudo tão, sei lá, de que jeito, que faz as coisas simples ficarem complicadas. E eu vi tudo muito simples. Então eu tenho muitas respostas para muitas coisas hoje, mas eu quero muitas outras, né? Tem outra. Eu não sei se eu tenho uma ferida mortal hoje. Eu gosto muito da vida, né? Então eu acho a palavra mortal é uma coisa que te dá vontade de ir pra morte, assim. Então eu não vejo uma ferida mortal, mas eu tenho uma ferida grande que ela está relacionada ao meu profissionalismo, ao meu lado profissional. É como se eu tivesse algo para fazer que eu ainda não faço. Então eu sei que tem alguma coisa que é algo que eu tenho dentro de mim, é meu, existe, e eu, em algum lugar, eu fechei uma porta, uma cortina, e que eu não deixei isso aflorar em mim, né? E essa busca é a minha ferida hoje, atualmente, né? Já tive muitas, acho que já tive um corpo inteirinho, assim, com pereba pro corpo inteiro. Mas hoje em dia eu vejo que essa é a minha dor, ela tá nesse lugar. Pelo menos até aqui é o que eu sinto. O poder da consciência, pra mim, ele significa liberdade. Porque realmente eu vi que aqui dentro, com tudo que acontece, como nós convivemos, ao que você consegue tirar da gente, pelo menos nos momentos que a gente tá aqui, ele dá uma liberdade muito grande de sentir, ele manifesta sensações em nós
que é delicioso de ter, mas que a gente não se permite ter muitas vezes. Como o amor, como o abraçar, como o tocar, né? A gente vai... Você passa a vida tanto tempo com essa coisa do... por exemplo, o simples fato de falar eu te amo, que é uma coisa tão simples, né? Mas como a gente torna isso tão difícil ao longo do tempo, por exemplo. Então, isso é algo para mim que foi libertador. Eu já buscava isso, sabe? Por exemplo, eu fui falar pra minha mãe que eu amava ela, eu devia ter uns 25 anos de idade. Agora você imagina, você foi filha da pessoa a vida inteira, aquela pessoa, ela te colocou no mundo, ela deu a vida pra você, né, de certo modo, e você vai passar a vida inteira ali, até 25 anos de idade, e eu só falei isso um dia que ela tava, tipo assim, pra mim eu ia perder ela, eu senti que eu poderia perdê-la, então eu falei. Aí passou o tempo, e aí eu vi que eu não tinha perdido, e aí eu engoli aquilo de novo, porque era muito difícil, né? E às vezes é uma coisa muito simples que vai curar toda uma situação que você tem em volta. Então o PDC para mim ele significa isso, uma liberdade de expressão, de certo modo. Tem uma liberdade de expressão muito grande, né? Nós temos muito medo de ser julgados. Eu acho que o ser humano tem um medo muito grande do julgamento, porque as pessoas, além do julgamento, eu também acredito no rancor, na mágoa, né? Então você fez algo pra mim, você me magoou, você me chateou, então eu deixo de amar você, porque você fez uma coisa ruim pra mim, né? Então a gente segura muita coisa, a gente vai passar a vida inteira carregando 200 mil pedras em cima do corpo, que nem a gente não dá conta de carregar, né? É pesado, mas não pode deixar em cima de mim, eu seguro, eu aguento, põe mais uma aqui, não. E eu passo a vida inteira com essas pedras todas na minha frente, e eu prefiro pegar ali e jogar em você do que soltar ela na mão e abrir o braço e falar, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Então eu acho que isso é muito forte, eu acho que é por isso que a gente deixa as coisas tão difíceis, sabe? Pela mágoa, pelo rancor. Seria muito simples, simplesmente abrir a mão e aquilo vai cair no chão e tudo vai ficar simples, leve, descomplicado. Mas eu preciso deixar todos os julgamentos, eu preciso engolir tudo que eu já falei, eu preciso passar por cima do meu orgulho, eu preciso passar por cima da minha mágoa, eu preciso perdoar. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? Ou quer, mas não quer admitir que vai fazer, porque o outro vai falar, você é boba, fulano fez isso e aquilo pra você e você vai perdoar, vai desculpar, né? Eu vejo muito isso hoje em dia. E não que eu seja diferente ou melhor, mas isso é uma coisa que eu venho trabalhando em mim, porque eu não quero segurar mais nenhuma pedra, né? Eu quero soltar e deixar tudo simples, mas é muito difícil. Eu acho que a gente aprende isso aprendendo a receber, aprendendo. Uma das coisas que eu entendi que tornariam as coisas muito simples é no receber. Então, se eu sei receber elogios, eu sei receber amor, eu sei receber cuidado. Se eu me permito que isso chegue até mim, eu consigo aprender. Mas se eu coloco uma coisa muito grande na minha frente e tudo que chega bate e volta, eu não vou aprender nunca. Então eu acredito que para aprender isso, a gente precisa soltar e deixar o amor vir. No PDC eu aprendi isso. No PDC aprende muito. Eu aprendi muito aqui. Eu deixaria de mensagem para uma pessoa que está vendo esse vídeo agora que você se permita sentir. E que se você, em algum desse momento em que eu contei essa história, em que você achou que fez sentido, solta e sente. E se você sentir e isso tocou aqui em algum lugar, que eu falo que toca aqui e aqui,
é só você tomar a decisão, porque às vezes o decidir é tão simples e a gente decide por não fazer. E talvez você vai deixar de escrever um pedaço muito lindo da sua história, simplesmente porque eu prefiro não viver isso e ficar aqui no meu mundo com todos os meus emaranhados de pensamento, do que me permitir ir e sentir e viver, né? E então, se sentiu, toma a decisão de vir, porque o vir vai ser muito melhor do que ficar onde a gente tá. Eu não voltaria, não ficaria mais nem um segundo, de jeito nenhum. Para quem não acredita, para quem é muito cético e fala, não, eu sou São Tomé e eu só acredito vendo, venha ver, venha conhecer, se permita pelo menos entender, né, o que é, quem é o Márcio, o que é a ciência, quem é a Josi, porque eu acredito muito que quando a gente deixa de lado um pouco o que eu acho e eu abro os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, eu posso encontrar a possibilidade que eu quero, né? E eu até... Tem muitas pessoas assim, e eu respeito muito essas pessoas, que são pessoas que às vezes planejam, né? Ai, não sei isso daí, mas vê, ouve, procura, se informa, né? Tem tantos vídeos, rede social, tem tudo que acontece com a gente. Então, eu acredito que se eu pesquiso um pouco, eu olho, eu posso procurar pelas próprias pessoas que fazem posts, que marcam, perguntar, né? O que você acha, o que você aprendeu ali, mas vem conhecer, ver, se permitir pelo menos um pouquinho, deixa o achismo ali de lado um pouquinho e conhecer. Eu acho que seria a decisão que eu tomaria nessa posição, né? Vendo do que eu acho, do meu ponto de vista. Quem é a Andresa após o PDC? E é uma pessoa leve, livre, chorona. Mais chorona ainda, meu Deus, eu tô procurando um lugar que faz eu parar de chorar. Aí eu vim parar aqui e choro mais ainda. Não, mas eu sou mais consciente, muito mais consciente. Eu sou mais amorosa, mais permissiva, muito mais permissiva. Eu sou mais segura. Por mais que eu achasse que eu era segura, eu não era. Hoje eu sou muito mais segura, inclusive segura de chorar aqui nessa hora, por exemplo. Isso daqui pra mim é uma segurança enorme, porque chorar é muito bom. Eu acho que é ruim, mas não é muito bom. Então eu sou uma mulher bem mais livre. Eu espero ser mais ainda até o final, mas eu sou muito livre. Eu não sei, eu acho que eu vou sair voando pela janela. Porque se eu já consigo ter essa leveza, toda esse empoderamento, de certa forma, do saber melhor quem eu sou, entender melhor como eu quero tomar as minhas decisões, eu acho que eu vou sair daqui uma pessoa muito apropriada de mim, apropriada dos meus sonhos, dos meus desejos, da minha liberdade de expressão e de me expressar. Eu acho que até o final vai ser isso, eu espero muito que seja. Eu cheguei com as minhas barreiras muito baixadas, muito, porque eu acredito muito, né, nisso, quando eu vou viver alguma coisa, eu vou me permitir viver. Então eu já vim me permitindo, mas quando eu cheguei, eu olhei, tinham algumas coisas, como por exemplo, essa foi a minha impressão a maior estranheza da minha impressão. E tem muito a ver com a minha história, né? Com tudo que hoje eu vejo que tem muito a ver. As pessoas, elas tinham uma expressão de amor umas com as outras que me causou estranheza. As pessoas tinham isso. E isso foi o que mais me causou estranheza. Foi o que eu mais olhei e falei, nossa, será que isso é de verdade? Né? Porque a gente é tão acostumado com um mundo onde as pessoas são tão, às vezes, não são reais umas com as outras. Mas será que essas pessoas são carinhosas assim mesmo umas com as outras, né? Foi a primeira sensação que eu tive de estranheza. Mas já a energia que eu senti quando eu entrei, foi muito positiva. Aquela sensação de ventinho no rosto, sabe? Uma coisa boa.
eu me senti muito bem. Sim, o amor é muito de verdade, muito de verdade. Eu levei muito. Eu levei muito desse amor pra minha vida, demais. Pra minha casa, pra mim. Uma coisa que agora, respondendo a sua pergunta anterior, como vai ser até o final, eu acho que eu vou conseguir transbordar muito desse amor, que verdadeiramente é o que eu quero, é o que eu busco. Eu acho que a gente vem dotado de um amor muito grande, só que a gente vai enfiando ele lá para baixo e ele vai virando uma bolha dentro da nossa barriga. E quando você consegue abrir e pôr isso para fora, é muito bom. E o amor, ele é muito verdadeiro. E aqui eu aprendi muito isso, a soltar o amor, sabe? A deixar ele sair e não ficar empurrando ele. Então tem 5 meses que eu tô aqui. Tem 5 meses. Eu não vou dizer que tem 5 meses que eu comecei a soltar ele, porque eu acho que tem menos. Deve ter uns 3, 2 talvez. Uns 3 meses. E a minha vida já é totalmente diferente. Relacionamento com os meus filhos, com o meu marido, conseguir pegar a minha família e juntar eles tudo mesmo, no mesmo potinho, sabe? Sem ter que ficar, você faz assim com esse aqui, não, o outro você pega mais de um jeito. Com as minhas clientes, com a minha mãe, com os meus familiares, então é algo pra mim, assim, impagável, mas é um amor muito verdadeiro. E quando você consegue levar ele pra sua vida, pras pessoas que você ama, então, puta que pariu, é muito bom. O investimento financeiro perto do que eu tenho, perto de tudo que... O investimento financeiro perto de tudo que eu recebi, ele é irrisório. Ele é irrisório. É muito mais valioso do que isso. Muito mais valioso. Porque, às vezes, a gente fica anos procurando, investindo em várias coisas que a faculdade não ensinou, que a escola não ensinou, né? Você desaprende muita coisa para aprender muita coisa nova. Então eu acho que o investimento, ele é irrisório perto de tudo que a gente vive aqui, com certeza. Eu amo muito estar aqui, amo muito o amor que vocês colocam aqui. De verdade, eu falo muito isso para as pessoas que me conhecem, e o que depender de mim para que eu consiga ajudar vocês a levar isso adiante, né? Mostrando e falando para as pessoas, porque eu acho que de verdade o mundo precisa muito mais disso. Precisa de mais pessoas que queiram vir para cá, viver isso aqui, pegar o que tem aqui e perpetuar para o resto do mundo. Eu acho isso fantástico. Isso, eu diria, gratidão enorme. Obrigada. Dre, minha linda, um beijo. Eu também amo você, amo que você esteja, amo que você ame estar aqui. A Dre fala, né, gente, né, nessa história aí, que a maior estranheza dela foi ter essa cara de amor, né? Os olhos todos aí com amor. Isso é uma das coisas que eu luto muito, porque, como eu falei, quando a gente ama verdadeiramente, a gente consegue transformar a nossa história. E eu só tenho gratidão por ter pessoas, alunos como você, Andresa, que realmente quer pegar todo mundo e falar, gente, isso é muito bom e precisa ser espalhado, isso precisa ser compartilhado, isso precisa dividir com o mundo, porque só assim que a gente pode realmente transformar a nossa história. Então, gratidão demais pela sua estranheza, por você estar sentada ali esperando dar o momento, dar a hora de você conseguir fazer a sua inscrição, e eu já vou falar já como que você pode fazer a sua inscrição. Então,
Gratidão por você ter tomado essa decisão, por você estar aqui. E aí as pessoas falam, né, mas por que eu criei isso, né, esse movimento de amor que é o PDC? Eu criei porque muitos pacientes me perguntavam, muitos pacientes queriam entender como que eu chegava nesses processos de uma forma tão rápida. Se você viu o depoimento da Jéssica, que ela falou, no primeiro módulo eu já passei mal, eu falei, meu Deus, será que vai ser todos assim? Porque eu resolvi minha vida no primeiro módulo. Então eu criei hoje, né, essa transformação, que é aí considerada a maior transformação do universo interior, selecionei as principais áreas do desenvolvimento para que a gente pudesse revisitar, né? Tem uma paciente minha que fala, gente, o PDC é como se fosse uma grande viagem de navio que você vai parando a embarcação em algumas fases da sua vida, e é exatamente isso. Então cada módulo ele é pensado exclusivamente para te entregar algo da sua etapa do desenvolvimento, que é onde você pode ter ficado parado girando naquele lugar, e fazer com que a gente olhe lá para trás para a nossa família, para entender as dores lá de trás, para desbloquear esse fluxo, esse cano que está entupido aí de amor, tá bom? E aí a gente passa pela nossa criança interior, a gente passa pelos relacionamentos com pai, com mãe, com família, a gente passa nos módulos com o relacionamento casal, esposa, marido, as dificuldades de casamento, dificuldades de sexualidade, dificuldades com os filhos, a gente fala sobre leitura corporal. Então a gente entende ler o outro até mesmo para não cair mais em algumas armadilhas. A gente entende também como que é a nossa questão de tempo. Se você é uma pessoa que reclama sobre a sua produtividade, o que está fazendo que você patina e não consegue produzir, se você procrastina ou se você é afobado demais para fazer as coisas com a sua ansiedade e você não consegue resolver, a gente entende como que funciona o tempo de cada pessoa. Além disso, a gente passa sobre dinheiro, a gente passa sobre as dificuldades no trabalho, de melhorar de carreira, de melhorar de vida. Então, cada etapa do desenvolvimento, elas são interligadas. E a partir desse momento, a gente começa a fazer uma plasticidade cerebral. Eu identifico os pontos e eu começo a fazer toda uma trilha neural de consciência para que eu consiga chegar mais rápido nesse caminho. Quando a gente aprende numa escola normal, quando a gente vai para a escola, a gente tem aquela metodologia, né, de curso, de aula, de senta, carteira, bonitinho, o professor fala, você anota, estuda e cai na prova. PDC não tem nada disso, é muito diferente disso. Então, se você já estava pensando assim, ai, Márcio, PDC, vou ficar lá final de semana, sentado numa carteira, tendo aula, estudando, vendo o professor chato falar, esquece. PDC tem uma metodologia acelerativa de ensino, de desenvolvimento. Então, é totalmente diferente daquilo que você aprendeu ou que você tenha como referencial dentro de uma escola, dentro de um curso. Totalmente diferente, tá? Então, não pense que você vai ficar tendo um dia inteiro de aula e isso vai ser chato. Muito pelo contrário. Os nossos alunos ficam ansiosos e torcem, reclamam que demora muito tempo para ter a próxima aula. Mas eu preciso falar algo muito importante para você que está aqui comentando e curtindo e falando comigo. Já aproveita e deixa o seu like aí, que eu vou ler todos esses comentários e eu vou responder eles para você, mas eu vou explicar como que eu vou fazer isso. Mas eu preciso te falar para quem não é o PDC. Se você já percebeu que o PDC é para você, maravilhoso, incrível, extraordinário. Mas eu quero falar para quem não é. Porque talvez você esteja aqui comigo e você fala, eu estou perdendo tempo, então já vou avisar. O PDC não é para aquelas pessoas que estão esperando viver aqui na Ciência de Triunfo uma pílula mágica. PDC não é varinha mágica, não é simplesmente um remedinho que vai tirar a sua dor. Então, PDC é entender para que você possa fazer com isso, não tem nada de mágico. PDC também não é para aquelas pessoas que buscam a transformação sem esforço, porque é preciso um trabalho árduo para mudar de caminho. Talvez você vai andar por um caminho que você nunca andou, que você não conhece. Você vai pegar uma nova estrada. Então não adianta você querer chegar em São Paulo pegando uma estrada lá para o Nordeste. Você tem que mudar a rota, você não vai chegar na Bahia. Então presta atenção, você vai pegar uma estrada diferente, vai passar por alguns desafios. Então PDC não é para você que quer uma pílula mágica e nem para você que quer tudo assim, ó, sem esforço nenhum. PDC não é para você que está satisfeito com a sua vida do jeito que ela está hoje.
Se você está satisfeito com a sua vida, o PDC ele não é para você. É para você que quer melhorar, que quer enxergar e que quer talvez acender uma lâmpada aí de consciência e falar assim, eu posso até estar satisfeito com a minha vida, mas eu posso melhorar? Se você está se fazendo essa pergunta, será que tem algo que eu possa melhorar na sua vida? Será que tem algo que você deseja, que você sente, que você sonha? Será que você quer melhorar na sua carreira? Será que você quer melhorar as suas relações? Será que você quer melhorar com os seus netos ou com seus filhos, a forma de se relacionar? Será que você quer ganhar mais dinheiro? Então aí o PDC é para você. Mas para você que está satisfeito, que já está bom do jeito que está, não é para você. Porque aí eu entendo que isso é zona de conforto, é ficar no mesmo lugar, isso não é crescimento, não é curva evolutiva da vida, tá? E aí, gente, PDC também não é para aquela pessoa que acha que esse método, poder da consciência, é que vai fazer tudo por elas, porque PDC é ativo, é você que faz por você. Mas eu vou falar então para quem quer o PDC. PDC é para quem não sabe onde quer começar, não sabe nem por onde começar, como que eu faço para transformar, que caminho que eu pego, quais são as escolhas. Não sou eu que vou falar as escolhas que você tem que fazer, mas eu vou te ajudar a caminhar com você nesse processo, para que você perceba se você está tomando essas escolhas certo ou errado. Até porque, quando um paciente, um aluno do PDC pega e pergunta assim para mim, mas que caminho eu faço? Que caminho eu tomo? O que eu faço com essa situação? Não sou eu que tenho que saber o que é melhor para você, porque você é adulto. E se eu dou essa resposta que aí esse paciente, esse aluno espera, na verdade eu só vou estar tratando ele como criança. Mas talvez você teve uma criação, você aprendeu lá atrás, que é assim que funciona a vida, que os pais é que sabem de tudo e você não teve a sua própria liberdade de escolha, tá? PDC também é para aquela pessoa que tem medo de qualquer ferramenta de transformação. Ah, mas eu vou lá, é um negócio muito louco, tem que transformar, tem que... Não, calma, PDC é para você. Se você tem medo de qualquer ferramenta de transformação, PDC é para você. Também é para aquela pessoa que não sabe como uma transformação pessoal ou profissional pode ser simples. Se você está achando que precisa ser complicado, que precisa ser difícil, PDC é para você. Para você também que fez, às vezes, muito curso, já investiu demais, assim como a Dre falou no vídeo, né? Eu já tinha feito muito curso para um monte de lado, faculdade, e não aprendeu isso. E talvez investiu, mas foi graças a todos esses cursos que você fez que você chegou aqui a entender o que é o PDC. E aí, se você está chegando aqui agora é porque você está pronto para viver isso. Se você não consegue sair desse lugar, se você ainda está em trauma, se você está preso ali, não sabe como que sua vida pode ser diferente, o PDC é para você. Então o PDC ele é fundamentado numa técnica de pontos de tensão psicológica no qual a gente consegue quebrar esses emaranhados a partir do momento que a gente toma consciência. O PDC ele é um processo baseado estritamente científico, baseado em física quântica, conteúdos da psicologia, desde lá de Freud, por psicodinâmica. Então a gente tem toda uma fundamentação dentro das linhas do comportamento, porque eu me considero como um cientista do comportamento humano, estudo muito sobre o comportamento e pego essas grandes teorias, mastigo e vou entregar para você de uma forma fácil, lúdica, dentro de todo esse movimento. E aí o PDC também ele é baseado nas constelações familiares do Bert Hellinger. Então a gente pega todas as leis sistêmicas da vida e você vai viver. Ah, você é do tipo que precisa de técnica, de ferramenta, de exercício, de fazer? Tá tudo bem, o seu lado lógico do cérebro, né? O seu hemisfério muito mais racional, lógico, concreto, precisa disso? PDC tem essas ferramentas para você entender, preencher, cansar de escrever, porque talvez você fale assim, é só assim que eu aprendo. Mas se você é aquela pessoa que sente mais, que precisa viver emoções, que é muito mais sinestésico, que precisa ver, que precisa ouvir, que precisa tocar, PDC também é para você, porque tem toda essa parte aí sensorial, nós temos aqui um espaço totalmente projetado para causar toda essa transformação. Como que funciona o PDC? O PDC, neste momento, ele é todo presencial, então o PDC é um curso que nós estamos abrindo uma nova turma agora, em março inicia essa nova turma, ele é um curso presencial, 100% presencial. As aulas acontecem aos finais de semana, sendo uma vez por mês. Como que funciona? Sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. É claro que neste momento que nós estamos vivendo hoje no nosso cenário atual, é muito importante destacar que nós estamos seguindo todos os protocolos de saúde do nosso cenário atual, mantendo todo esse cuidado.
Até por isso que eu já vou deixar uma dica aqui, vou dar um spoiler, que as vagas são muito mais do que limitadas, justamente por causa desse nosso cenário atual. Mas ele acontece sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado o dia todo e domingo no período da manhã. E você vai entender ao longo do PDC, como ele é 100% presencial, que você muitas vezes vai querer ficar mais, que o tempo aqui acontece de uma forma diferente. Então se prepare para viver essas grandes emoções. Ah, Márcio, eu não tenho tempo, nossa, final de semana é tão difícil, tem que ficar com os filhos, tem que ficar com o neto, não dá, tem que fazer o almoço de domingo. É apenas uma vez por mês e eu tenho certeza que você consegue na sua agenda separar um final de semana do mês para você. Porque talvez você esteja cansado de ter que ter essa rotina. Lembra que eu falei? Vai ter que pegar um caminho diferente para aprender coisa diferente. Essa é uma boa escolha para que você perceba a necessidade de se dar esse momento de presente. É só um final de semana por mês, o marido dá para entender e o curso acontece durante 10 meses. Ou seja, são 10 encontros, 10 finais de semana com espaçamento de sendo uma vez por mês. Aí eu tenho pessoas que vieram fazer o PDC que falaram assim para mim: Márcio, mas 10 meses de curso, vou ficar 10 meses fazendo um curso, pelo amor de Deus, eu já não tenho mais tempo, vou ficar 10 meses, eu viajo, porque as pessoas, vem muita gente fora, né, pra cá pra fazer, eu viajo, e aí faz um módulo, faz o segundo e vem, chega pra mim e fala assim: Márcio, a decisão mais acertada foi ter esse espaçamento de tempo. Por que tem esse espaçamento de tempo? Porque você vai aprender na prática a tudo aquilo que você viveu dentro da sala de aula. É muito fácil a gente ser monge lá no alto da montanha, é muito fácil a gente meditar lá e falar a vida não tem problema sozinho. Mas e na realidade? E na hora que a vida tá pegando? E durante a pandemia? O que você tá fazendo? E os relacionamentos? Então, tá na hora de você colocar em prática. É uma vez por mês e nesse tempo que existe entre um módulo e outro, você tem uma pausa que você vai aprender muito mais a aplicar tudo aquilo, colocar em prática. Então, antes de você falar que não tem tempo, que é difícil, que são 10 meses de aula, sendo apenas uma vez por mês, um final de semana por mês, respira, calma, tá tudo bem. Ele é pensado e projetado justamente para potencializar ainda mais sua transformação. Combinado? Então, cada módulo acaba sendo um tema de transformação, cada módulo acontece com um material apostilado, inclusive vou pedir aí para a produção, para ver se as imagens já estão no ponto, para a gente colocar umas imagens do que acontece dentro do PDC. E aí, ao você ver isso, talvez você se pergunte: quanto será que valeria a sua vida dentro de um movimento como esse de transformação? Quanto vale para você ficar muitas vezes preso nesse buraco? Quanto vale para você, muitas vezes, cortar alguns caminhos que eu já passei, que já foi testado com todos os meus alunos, que muitas pessoas trouxeram um resultado, 100% dos nossos alunos com resultado de transformação, um processo intenso, prático, vivencial, eu costumo dizer que é visceral de transformação. Né? Quanto que vale isso para você? Então, roda as imagens aí para mim, produção, para quem não conhece um pouquinho por dentro, mas mesmo assim eu já tenho certeza e te aviso que estar aqui dentro presencialmente é muito mais impactante do que você pode imaginar. Mas roda aí, deixa eu ver como que estão essas imagens. E além de todos esses benefícios de estar vivendo isso sensorialmente, entendendo com ferramentas, você vai ter um programa completo de existência e processo evolutivo, de verdades e mentira, entender como que funcionam as verdades ou as mentiras da nossa vida, vai mudar as suas crenças, hábitos, os seus significados, vai compreender verdadeiramente o que é ser adulto, ser criança, as leis que regem esse nosso relacionamento humano, entender o cérebro, como que funciona esse cérebro trino e os nossos níveis de amor, né? O PDC te ensina verdadeiramente a amar profundamente. A gente passa por todas as etapas de sucesso, realização, propósito, os nossos sentimentos e a gente destrava esse nosso existir para que a gente possa realizar cada vez mais com o nosso ciclo de prosperidade, entender a nossa mente consciente e inconsciente, as nossas raízes, tanto emocionais, familiares e psicológicas, o nosso planejamento,
as nossas famílias, como que funcionam os relacionamentos, dinheiro, finança, as suas organizações empresariais. A gente vai passar por cada etapa de saúde e doença, para que você não precise mais ficar doente. Vai melhorar o seu casamento ou talvez conquistar um novo casamento para a sua vida. Vai entender de leitura corporal para não cair mais nos traumas, não cair mais em armadilhas. Tudo isso com hipnose ericksoniana. A gente passa a desenvolver uma plasticidade cerebral, mudando as nossas emoções, entendendo a nossa história, como que foi a nossa vida, porque a gente tem um sistema ativador cerebral que fala sobre as nossas perdas, ganhos, sexualidade, o nosso dar e receber, gratidão, a nossa vulnerabilidade, porque nós temos um poder de agir agora. Você vai entender sobre maternidade e também sobre abusos e, claro, a nossa teoria dos setênios, porque a cada 7 anos a nossa vida muda, nosso desenvolvimento muda. Então você tem 3 grandes opções nesse momento para entender. Você pode pegar tudo isso que a gente está falando, todos esses benefícios e que a gente vem conversando, que você vem vendo aqui de resultados nos nossos alunos, em milhares de pessoas que já passaram por esse processo. Você pode pegar tudo isso e não fazer absolutamente nada. Tá tudo bem. Ou então você pode pegar tudo isso que você acabou de aprender e talvez tentar sozinho, ir lá estudar, fazer várias formações que eu tenho, inclusive nacionais, internacionais, com grandes nomes aí, players do mercado. Inclusive estive presente já com Bert Hellinger, sou aluno do Bert Hellinger, sou aluno Gente, como que chama o moço lá? Fugiu o nome, do maior coach do mundo, Tony Robbins, aluno do Tony Robbins. Então, tudo isso que eu estudei, anos de investimento, eu estou entregando para você em 10 meses, um final de semana por mês, mastigadinho, para você só pegar e se transformar. Então, você vai ter o poder da consciência, você vai ter essas aulas, material apostilado, e aí eu falei que eu ia preparar algumas surpresas para você. Você quer surpresa? Deixa o seu like aí, deixa eu ver se você está colocando um comentário, se você está compartilhando isso, porque eu tenho uma surpresa para você. Eu estou disponibilizando um link que está aqui embaixo. Nesse link você vai participar de um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você está nesse grupo, permaneça, porque amanhã eu vou colocar grandes surpresas que eu estou preparando para você, mas você precisa estar dentro do grupo. Porque eu somente vou abrir as vagas com o link de inscrição para quem estiver dentro do grupo. Porque este é um grande treino comportamental. Você precisa provar para você mesmo que você quer essa transformação. Então, não adianta falar, depois eu faço, depois... A vida não acontece depois, a sua vida acontece agora. Se você está reclamando de algo, se algo realmente você não está dando conta, não é depois que tem que melhorar, é agora. O que você tem que fazer? Entrar nesse grupo do WhatsApp. Hoje, quarta-feira, você vai entrar agora, nesse momento, no grupo do WhatsApp. Você vai ficar nesse grupo porque amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um vídeo falando o valor do curso, como que vai funcionar e todos os bônus que eu vou dar para você que estiver dentro do grupo apenas. Para você que está dentro desse nosso grupo VIP, e daí fica tranquilo, porque não tem bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tem as regras, está tudo certo, é um grupo fechado, mas que eu preciso que você tome consciência, que você esteja atento ao grupo, que você esteja ligado ao que está acontecendo, porque é lá dentro que eu vou colocar o link de vagas. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar. Porque nós temos pessoas que estão mandando mensagem, que já mandam, toda vez que a gente fala na possibilidade de abrir uma nova turma, a gente recebe pessoas que falam, pelo amor de Deus, eu pago o dobro, eu pago o triplo do curso, me reserva uma vaga, eu coloco a almofada, eu sento no chão, pelo amor de Deus, eu levo um banquinho de casa. As pessoas verdadeiramente falam isso pra gente, fura minha fila, eu já pago agora para você. Não é essa a questão. Eu entendo que na nossa vida existe uma lei sistêmica. E se eu estou dando a oportunidade para todos fazerem, se eu estou dando a oportunidade para você estar presente, presencialmente comigo, vivendo o PDC, é você que tem que tomar essa decisão. Só que eu tenho 10 vagas. Eu vou abrir uma turma colocando 10 vagas que eu tenho disponíveis para colocar nessa turma. E aí, quando a gente abrir as inscrições, porque na sexta-feira eu vou abrir as inscrições numa janela de tempo exclusiva. Então, eu vou explicar isso dentro do grupo, hein? Então, nessa janela de tempo, você vai ter esse tempo para fazer a sua inscrição. Só que o que acontece? Eu abro a vaga
eu falo o horário que eu vou abrir a vaga, as pessoas 5 horas antes começam a mandar mensagem para mim. Cadê o link da vaga? Eu quero fazer minha inscrição. E não, tem que ser no horário combinado. Então eu sigo muito essa regra porque o direito é de todos, a oportunidade é para todos. Acabou as 10 vagas, acabou a turma PDC, não tem mais como colocar. E aí não adianta chorar, aí não adianta ficar depois me mandando mensagem. Então tem que estar conectado porque acabou, acabou. E aí é uma forma que eu consigo de equilibrar esse sistema e não dar vantagens para algumas pessoas ou para outras, porque eu entendo que tudo na nossa vida tem que estar em equilíbrio. Então quem está dentro do grupo pertence àquele grupo, estão tendo todos a mesma oportunidade, a mesma possibilidade. Eu só vou abrir 10 vagas. Se a vaga acabar no horário que eu abri 1 minuto depois que eu acabar, acabou. E aí você estava dentro do grupo, mas por isso você tem que ficar atento. Entendeu? Dá um like para eu saber se você entendeu aí. Dá um like, manda um coraçãozinho. Já que vocês estão mandando, manda um coraçãozinho. Falar, entendi, porque dentro do grupo você pertence, você faz parte dessa comunidade. Quando nós conseguimos efetivar a sua inscrição, perceber que realmente foi feita a sua inscrição, você vai para um grupo de boas-vindas. E aí é um outro grupo exclusivo apenas para quem é aluno do PDC, quem se tornou, quem foi lá e realmente fez e conquistou a sua vaga. É por isso que a Adri falou no vídeo dela que ela ficou 15 minutos antes sentada ali com o telefone celular na frente dela, esperando dar esse horário de vaga, porque é assim que acontece, porque eu abro e esgota. Abre, esgota. Então, tem que correr. Só que esse valor que eu vou passar para você, dentro do grupo, se você estiver lá, já vai ser muito melhor. E vai ter bônus, então vai facilitar ainda mais sua vida. Eu entendo que nós estamos no nosso cenário atual, vivendo grandes dificuldades, eu entendo isso perfeitamente, mas a minha função aqui, a minha missão é te ajudar nesse processo, nesse movimento de amor. E é por isso que eu estou te convidando, para você vir comigo, vivenciar na pele o que é o PDC, entender esse movimento de amor, porque talvez a sua história esteja, quem sabe, numa próxima turma, o ano que vem, falando e eu contando, apresentando você como aí um grande caso de sucesso, de transformação, assim como todos os nossos alunos que vêm passando pelo PDC presencial, pelo online, que vêm falando sobre isso. Combinado? Então, eu tenho mais uma surpresa para você. Surpresa 1, todos os bônus serão liberados para quem estiver dentro do grupo e esses bônus eu vou falar amanhã. Fica ligado no vídeo que eu vou colocar dentro do grupo amanhã para explicar como que vai funcionar, valor, inscrição, horário, link, vou falar para quem está dentro do grupo. E eu tenho uma outra surpresa. Porque eu vou ler agora todos esses comentários que nós tivemos aqui, minha produção está anotando todos esses comentários, as suas dúvidas, se você mandou as suas dúvidas, eu vou fazer amanhã uma live para falar sobre isso no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita, vou pedir, produção, coloca depois para mim, coloca aí para mim ao vivo como que funciona o meu link do Instagram, @marcio_ferreira.oficial, não tem como colocar, produção? Então, a produção vai colocar aí para você não se perder, depois você me segue no Instagram, @marcio_ferreira.oficial, porque eu vou entrar ao vivo amanhã, em algum momento do dia, para explicar a sua dúvida que você mandou agora. Então, se você está com dúvida, já aproveita e me manda, ou me manda um direct, para eu já falar sobre isso. Márcio, como que faz? Márcio, não sei o quê. Márcio, serve para mim? Vou explicar. Então, se você teve dúvida de alguma coisa que eu falei aqui agora, se você está em dúvida, eu estou aqui para te explicar. Então, amanhã eu vou entrar aqui ao vivo, só que no Instagram, para falar com você, tirar a sua dúvida ali na hora, tá? O tempo do Instagram é diferente, a gente não tem a possibilidade de extrapolar o tempo, então eu vou selecionar aqui a sua dúvida, por isso que é muito importante que você estivesse aqui comentando. Combinado? Gente, eu acredito que eu falei tudo. Eu espero você agora, nesse momento, entrando no grupo, e a partir desse momento o grupo será liberado. Então você também pode colocar a sua dúvida lá dentro do grupo, porque o grupo, a partir desse momento, ele está aberto para comentários. Tá bom? Então eu vejo você agora. Gratidão demais pela sua presença aqui comigo, ter ficado aqui comigo, e eu convido você e vejo você do nosso lado consciente da vida, do nosso lado bom, é possível, é amor e é o que transforma. Para que você realmente construa a melhor década, a melhor história da sua vida, o melhor 2021, para que você realmente esteja comigo nesse movimento de amor
para que a gente possa transformar o mundo. Mas sozinho eu não consigo, esse é o meu convite. Um beijo para você e eu te vejo agora dentro do grupo. Clica aqui, ó. Clica aí.